Bom, hoje nós vamos falar um pouco, aproveitando o terceiro filme da série Truque de Mestre, dos grandes ilusionistas que de repente você pode se basear para criar uma história, né? Semelhante, usando a ideia do filme. Inclusive nós temos a resenha dos dois primeiros, se você for dar uma olhada, vale a pena assistir até antes de assistir o terceiro. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre ilusionismo e ilusionistas famosos. O ilusionismo, ou prestidigitação, é a arte de entreter um público com ilusões, ou seja, ações que parecem desafiar a física, as coisas sobrenaturais, que são normais. Você está usando só de algum artifício para isso, né? Agora, o interessante do ilusionismo é que a primeira descrição de ilusionismo que foi feito é de 1700 a.C., no Egito. Então imagina, faz tempo que isso já está acontecendo, num papiro chama o Escar, que atualmente está no Museu Egípcio de Berlim, né? Agora, o interessante é que, apesar disso, apesar de ter surgido aí em 1700 a.C., então dá para ver que você pode fazer isso, usar essa história, né, o conceito de assim, várias histórias, né, histórias de fantasia, histórias medievais, né, todo esse tipo de coisa, né, até mais atuais, tal, como é o caso do Truque de Mestre, né? Mas de qualquer maneira, o ilusionismo ele ganhou força de novo, né, no século XVIII, com a moda do sobrenatural que voltou, né? Então que você tinha muitas religiões surgindo, né? Muitas sociedades secretas, né? Então você tem todo esse quê, o espiritismo surgindo. Então isso ligou muito, né, o público, né, no espiritismo, tanto que o primeiro ilusionista famoso, considerado o pai do ilusionismo moderno, foi um mago chamado Jean-Robert Houdin. Até por isso acho que a gente até vem mais tarde o Harry Houdini, né? Não que tenha nada a ver com esse Houdin, mas foi usado o nome, né? Então esse é o conceito, aquele conceito do a estátua desaparecendo, o cara voando, o cara andando sobre a água, né? Todos aqueles truques de mágica, né? de cartas e disso, sumindo, desaparecendo, né? Todo esse tipo de ação seria dentro do ilusionismo, né? E grandes ilusionistas, e até é interessante a gente vai citar um pouco alguns deles, porque é interessante você ver a vida deles e o que eles faziam de repente para chamar a atenção. Então, se você for ver até nos dois filmes do Truque de Mestre, você tem muito isso sendo trabalhado, né? Os conceitos de ilusionistas famosos, né? Então, por exemplo, você tem o mais famoso, o Harry Houdini, né? Um húngaro que terminou indo para os Estados Unidos. Ele é considerado como o mestre das fugas, né? Então ele se livrava de algemas, ele saía de cofres, né? Então, de novo, a gente vai ver isso muito nos filmes, né? Ele é considerado, ele trabalhou lá no início do 1907 até 1910, né? Então, ele foi presidente da American Society of Magicians, né? E ele era considerado o flagelo dos falsos espíritas. Então ele tinha muito de ir lá ver e falar, não, isso é falso, isso é um ilusionismo que estão fazendo, fingindo que são espíritas. É bem interessante isso, e a gente vai ver isso inclusive em dois filmes que nós vamos citar, que também vale a pena você assistir, além do Truque de Mestre, né? Além dele, nós temos muito famoso também, quem tem idade lembra, do Uri Geller, né? Famoso nos anos 70 e 80, que ele dobrava a colher com a mão, dobrava a colher com poder mental. Inclusive era muito engraçado, eu lembro, tem até uma história disso na minha família, da minha avó, que
Uri Geller apareceu na televisão e ela ficou segurando lá uma colherzinha para ver se ele entortava a colher, porque diziam que ele entortava a colher mesmo através da televisão, né? Então é meio, você fala, mas peraí, né? Como assim? Você tem o David Copperfield, que ficou muito famoso nos anos 90, até inclusive o curioso do David Copperfield, que ele começou a fazer ilusionismo com 12 anos, né? É o membro mais novo da Society, da American Society of Magicians, né? E tanto que aos 16 anos ele já dava aula de ilusionismo na Universidade de Nova York. Olha que história interessante, né? Mais pra frente nós temos o Criss Angel. O Criss Angel apareceu muito na televisão no final dos anos 90, né? Então ele fazia levitação, andava sobre a água, flutuava sobre os prédios, né? E ele fazia muita coisa na rua. Então ele era você não me conhece, né? Então era sempre aquele papo que a gente até acostumou de ouvir, né? E aí ele fazia lá as ilusões com a pessoa que não conhecia ele, aparentemente, né? Além disso, muito famosos, na verdade, também nos anos 90 foi o Siegfried e Roy, que ficavam lá, Siegfried e Roy ficavam brincando com os tigres, até lá um deles morreu, parece que foi aí, mordido por um tigre que ele levantou nas costas e errou e o tigre mordeu ele, né? E o Penn and Teller, que eram muito famosos na televisão, até porque eles faziam as apresentações, às vezes explicavam como eram feitos os truques. Então, isso aqui é desse jeito, era bem legal, né? Não é um mundo só de homens, né? Então você tem, por exemplo, Inês Amaga, né? Que foi uma ilusionista também, gostava muito de trabalhar na rua, né? Então usava cartas, usava moedas, usava anéis das pessoas, né? E o famoso Mr. M, que apareceu aqui, aparecia no programa do Gugu, tudo que é programa, ele estava aparecendo, mostrando até como acontecia, como era, como não era, se era fake, se não era, né? Então esse tipo de coisa. Então dá para ver que dá para trabalhar muito bem, né, esse conceito numa história, tanto é que em filmes você tem, além do Truque de Mestre, como a gente já comentou, o Ilusionista, né, com o Edward Norton, é bem interessante, trabalha ali no comecinho do finalzinho do século dos 1800, comecinho dos 1900, ali na Europa, bem legal o filme, vale a pena, eu lembro de assistir no cinema. E o Grande Truque, que trabalha o mesmo conceito, na verdade foi lançado quase ao mesmo tempo, aquela coisa que tem no cinema de quando um estúdio faz um filme parece que o outro estúdio fica sabendo e faz igual, né? Com o Hugh Jackman, o Christian Bale e a Scarlett Johansson. Então são dois magos, dois ilusionistas lá que ficam brigando um com o outro. Inclusive esse é muito interessante porque ele trabalha também o conceito de eles encontram o Tesla, né? Então vão fazer as coisas com o Tesla, com o energia elétrica e todos esses conceitos. É bem interessante, vale bem a pena ver, né? E usar esse conceito para de repente fazer uma história legal de uma fantasia urbana, né? Menos fantasia, né? Bem mais assim, que o leitor não saiba até o final se é uma fantasia ou se realmente é uma ilusão, como acontece até no conceito do Truque de Mestre. A gente sabe que é fake, mas, né, termina sendo muito interessante para assistir, né? É isso, eu acho que Ilusionistas dá para trabalhar bem legal, né? Mesmo não tendo magia, para fazer uma coisa assim, né? Comenta aqui, né, se você viu os filmes, se você curtiu. Eu curti muito, me recordo dos dois, né? Se você já leu uma história, já pretende escrever uma história usando Ilusionistas, né, vale muito a pena. Repasse isso para um amigo seu, né? Deixa o like, ajuda a gente muito, né? Segue a gente aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, está sempre postando
coisa nova, seja sobre o mercado, seja sobre escrever, dando dicas, né, comentando de feiras, esse tipo de coisa. E conheça nossos livros, se você curte policial com tecnologia, steampunk contos, steampunk romance, fantasia, terror com humor, nós temos todos livros muito bons. Nós vamos deixar eles no primeiro comentário fixado, né, os links da Amazon. Se você quiser os livros físicos, nós temos, é só entrar em contato conosco. Né. É isso, espero que você tenha curtido. Até a próxima.